chegasse esse versículo 5 ao 13, lição número 8 da nossa revista, a disciplina na igreja. Encontraram amém? Eu vou ler os ímpares da igreja deles, os pares. Amém? Eu já vos esqueceste da exortação. Argumenta convosco como com filhos, filho meu, não despreze a correção e não desmaie quando por eles fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe os filhos. Se suportar a ação, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, na qual ouveis participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espíritos para vivermos? E aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigem com menos paciência, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto passivo de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a verdade as cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém. Os adolescentes. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós queremos dar-te graça, meu Pai, palavra lida. E agora abençoa os adolescentes, o professor que estará ministrando para eles, Pai, usa o poder por graça, também precisamos do nosso pastor que estará ministrando esta lição, Pai, usa para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pais amados, já foi lido, pode ser. Na verdade, essa lição ela é realmente frente um pouco com a nosso dia a dia. Muitas vezes estamos acostumados a seguir os padrões que nos são impostos até pelo mundo, alguns comportamentos que a gente aprende, né, nos meios sociais, a cultura de cada nação, de cada país, ela acaba mudando um pouco o comportamento das pessoas, a criação de filhos. Infelizmente, hoje em dia tem leis criadas pelo homem para dificultar os pais poderem educar adequadamente seus filhos. E isso, para nós que somos crentes em Jesus, é um parâmetro. Nós temos um padrão que é absoluto para nós, como servos e filhos de Deus, que é seguir o que Deus fala na palavra. Os homens, eles criam suas leis. Algumas leis são boas, outras leis vão contra a palavra de Deus, e a estas nós não somos obrigados a obedecer. Porque ninguém, nenhum anjo, nem principado, nem potestade, nem poder está acima da vontade de Deus. A única autoridade absoluta é Deus. E depois disso vem as autoridades delegadas, às quais nós obedecemos. Mas nenhuma autoridade delegada pode bater contra a soberania do nosso Deus.
E é por isso que os apóstolos foram mortos, presos, açoitados, porque eles decidiram obedecer a Deus e não aos homens. E por isso que, ao refletirmos pela palavra de Deus, nós vemos que essa lição veio nos ajudar a que a igreja do Senhor entenda o porquê é necessário a disciplina na igreja. Porque é necessário nós advertirmos, aconselharmos e até mesmo disciplinarmos com punições aqueles crentes que acabam saindo fora dos padrões que a palavra de Deus estabelece para a igreja. Então, na verdade, haja visto o nosso Deus ser santo, né? Ele é santo. Então, convém que nós sejamos santos, isso nós vamos ver na lição. E por isso, a disciplina é uma prática indispensável no seio da igreja, pois tem o propósito de corrigir o comportamento dos crentes, né? Afugentar o pecado e preservar o bom testemunho cristão. Você como cristão, eu como cristão, somos embaixadores de Cristo, isso é, representamos um reino. E como as pessoas lá veem essa nossa representação, vai louvar, engrandecer ou vai achovalhar o reino de Deus, a quem nós representamos. E é por isso que nós, no textual, o que ele diz? Eu já vos, já, né? Ou já vos esquecestes. Não estou ouvindo esse lado aqui, parece que todo mundo está meio... Né? Vamos ligar na lição? Disciplina. Começa toda a igreja, né? Estou ouvindo só algumas vozes. Então eu creio que é certo quando a gente juntos, toda a igreja lê junto. Ok? Então vamos lá. E já não esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando for repreendido. Amém. Glória a Deus. A verdade prática, vamos colocar aí. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. O que é refletir o caráter de Cristo? É parecido. Isso é como se você estivesse vendo no espelho, refletindo a imagem, mas não a nossa, a de Cristo para o mundo. Amém? Na introdução, nós temos aqui a fala do que é para estudarmos a prática da disciplina na igreja. Agora, é muito necessária a disciplina, mas ela vem sendo esquecida por alguns ministérios. Alguns ministérios, eles se juntam como sendo uma comunidade, a comunidade. Então ali tudo é mais ou menos festa, cada um manda naquele que quer, como quer e faz, todo mundo manda e ninguém manda em nada. E aí então tem pecado, tem adultério, tem rebeldia, tem divisão. Por quê? Porque não tem disciplina, não há um respeito ou uma autoridade que seja respeitada. Agora, como já falei para vocês, nenhum de nós, pastor, tem o direito de levar a igreja como sendo subversiente ou como sendo escravizada, que muitos querem fazer isso, dominar a igreja de um ponto que tem que fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma como eu quero. Então, nós damos a oportunidade, inclusive para as nossas igrejas filiais, aos pastores terem o jeito deles de dirigir a igreja. Não tem que ser tudo. Agora, a visão é a mesma. A visão não pode mudar, que a visão foi a que Deus deu. O pastor Alberto sempre está falando aqui. Seguir a visão que Deus deu ao pastor. Porque é um ministério. O ministério, ele tem uma visão de trabalho. Os outros ministérios estão errados com outra visão? Não. Mas a visão do ministério que Deus deu ao pastor, presidente ou
ao missionário, que é chamado na Bíblia de apóstolo, que fundou a igreja, que iniciou o trabalho. Então ele tem uma visão dada por Deus para seguir daquela forma. Isso não quer dizer que nós vamos excluir todas as outras formas, mas a visão que Deus deu ao pastor, ela deve ser seguida dentro do contexto da palavra de Deus. É por isso que nós temos o nome de bereanos, porque conferem na palavra tudo aquilo que é falado, ensinado. Então, na verdade, o resultado dessas igrejas que não têm disciplina, isso acontecendo, os pecados vão sendo cometidos e não são tratados, a igreja começa a diminuir a sua força. Porque a força da igreja é espiritual, não é física, não é do tamanho da igreja. A força espiritual, a força é uma espiritualidade. Porque o crente, ele nunca vai demonstrar que ele é espiritual com talentos. Ele vai demonstrar no fruto do Espírito. Nós estudamos sobre isso. Então, se o fruto do Espírito não estiver presente, pode ter o dom do fogo. Tem muitos com dons que vão para o inferno. Mas o fruto do Espírito não há lei para isso. A Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. Então a gente se impressiona quando a pessoa tem poder, sabe falar muito bem, sabe profetizar, revela, cura, milagres. Mas muitos vão chegar naquele dia e vão dizer para Jesus, Jesus é em teu nome. Em teu nome nós profetizamos. Nós falamos do menino, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas. E ele vai dizer, olha, eu não conheço vocês praticarem iniquidade. Por quê? Porque a vida dele no dom é uma, mas a vida espiritual dele é outra, corrompida. E ele então não tem aprovação de Deus. Pode ser um líder espiritual famoso, conhecido, mas se ele está fora do contexto de Deus, da espiritualidade, dos dons do Espírito, ele está bem. E é necessário, é preciso. Mas o fruto do Espírito na nossa vida, isso é viver aquilo que falamos e pregamos, mas não o que pregamos conforme achamos, o que pregamos conforme a Bíblia diz. Então, por aí você começa a entender o porquê tem igrejas e igrejas. Nós vamos ver que essas igrejas que não têm disciplina, o resultado é a igreja fraca, é anêmica e sem testemunho cristão. Não há diferença, você olha para a pessoa, não tem diferença nenhuma, nem no falar, nem no vestir, nem nas atitudes, não tem diferença do mundo. Você nunca sabe quem é um cristão ou não. Então a diferença está no trato, na palavra, no comportamento. Se não for desse jeito, amados, não somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem o comportamento de igreja do Senhor. E qual é esse comportamento? Está em todas que foram escritas no Novo Testamento, está o comportamento cristão, principalmente 1 Coríntios, que já fizemos aqui um estudo toda terça-feira, de todos os dias da igreja de Coríntios, como Paulo falou com eles, tanto com desenhos, com imagens, nós vemos o comportamento do crente. E está inclusive no nosso computador da igreja, está esse estudo. Então, o que necessitamos? Nós acabamos de estudar sobre o tabernáculo, as 3 portas, o caminho, a verdade, a vida, espiritual, jovem e adulto, servo, amigo e irmão. 3 posições que a Bíblia nos mostra, o tabernáculo mostra isso. Tem crente que conhece Jesus, porque Jesus a gente só vai conhecer mesmo na segunda porta. A primeira porta é o caminho, mas a segunda porta é a verdade. Então, para conhecer a verdade, a gente precisa passar a disciplina da forma como nós sacrificamos aquilo que trouxemos. Então, está dentro da missão, forçando
para podermos obedecer o que a Bíblia diz, deixando a mentira, sacrificar, tirar a mentira, a vaidade, o adultério, a prostituição, a malícia, o engano, a mentira, a maledicência. Tudo isso tem que sair de nós. E quando não sai, a gente não entra na segunda porta. Ok? Então nunca vai conhecer Jesus. Porque se na segunda porta está a verdade, João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, para nos libertar, nós temos que deixar essas coisas, se lavar na bacia de bronze, que é a palavra de Deus, e entrar lá dentro, para sermos iluminados. Aí, então, nós vamos ver que o nosso assunto agora, disciplina cristã, como um processo de formação do caráter cristão, na modalidade corretiva e formativa. Corrigir e formatar. Qual é o formato do crente? É a imagem de Cristo. Ok? E na imagem de Cristo nós vemos que Cristo foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Então, o primeiro ponto fala sobre a necessidade da disciplina bíblica. Por que necessidade? Disciplina bíblica, não é disciplina do pastor, não é disciplina da igreja, não é disciplina dos irmãos. Disciplina bíblica da igreja. Aí, porque nós sofremos muito no passado com líderes de bom caráter, pessoas de boas intenções, instituindo leis na igreja de hábitos, costumes que a Bíblia não respalda. E aí então criou sérios problemas no comportamento dos crentes. E afastaram-se da igreja por causa disso, proibindo esporte, ditando regras sobre roupas e cabelo e outras coisas mais. E que isso aí tem que ser primeiro. Tudo de Deus, amados, começa de dentro para fora. O primeiro objeto do tabernáculo que foi feito, qual foi? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como era esse objeto? Ele estava aonde no tabernáculo? No lugar mais íntimo. Era o mais secreto, estava ali dentro do Santo dos Santos. E ninguém podia entrar ali, a não ser o sumo sacerdote. E veja o que Jesus fez, né? Ele rasgou o véu e abriu um novo vivo para você e para mim, para a gente ter ousadia de entrar lá dentro. Agora o Santo dos Santos fala direto com Deus, que está ali como nosso sumo sacerdote. Então, lembra que Pedro falou? Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus. Nós estudamos isso. Agora nós entramos dentro dessa condição de, como filhos de Deus, agora sermos corrigidos, sermos disciplinados. Então é por isso que o pastor muitas vezes fala assim, o pastor é o pastor da cajadada. Eu era conhecido na outra igreja como o pastor da cajadada, porque era o pastor que quando pregava, muita gente se contorcia. Mas eu nunca fiquei investigando a vida de ninguém para pregar, mas se o Espírito Santo ele quer disciplinar a igreja, ele vai usar o pregador, o pastor, para poder estimular a igreja à disciplina, e não para matar, porque ninguém foi morto por causa disso, ninguém morreu, ao contrário, muitas pessoas aprenderam a ser crentes, aprenderam a que é realmente ser um cristão, por causa da palavra que o Espírito Santo ministra, e muitas vezes corrigindo. Aqui ele fala no primeiro tópico, Deus é santo. Okay? Então a santidade, o que é ela? É um atributo de Deus. Deus é santo em si mesmo. A santidade dele não pode ser arranhada. Ela não pode ser. Agora, nós somos santos de uma forma diferente. Nós 100% santos. Nós estamos sendo santificados. A plenitude teremos do outro lado. Mas a busca da perfeição, que a Bíblia ensina, a buscar
realmente ser mais parecido com Cristo é uma luta diária para nós, é verdade ou não é? Quantas vezes você já fez o que não queria, falou o que não queria e não falou o que queria? E não fez o que também queria e sabe que é certo, mas fez o que é errado. Paulo diz isso no capítulo 7 de Romanos, ele diz, o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já fiz. Mas o bem que eu sei que precisa fazer, eu não faço. E ele falou essa natureza, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E é por isso que depois ele diz, ele mesmo responde, mas graças a Deus por Jesus Cristo, ok? Então, quando nós vemos isso, nós vemos que a disciplina é porque o Deus que nós servimos, ele é santo. E lá em Levítico 11:45 ele fala sobre isso. Deus é santo e como tal ele deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Ora, como que nós vamos santificar Deus? É você que santifica Deus? Santificado seja o teu nome. Como assim? Ele é santo. Como disse, se eu deixar de me santificar, ele continua sendo santo. Eu já deixo de ser. Porque ele é. Ele é o eu sou. O nome dele, na verdade, é eu sou. Não tem nome Deus, Jeová, mas ele disse, diga a Faraó que eu sou te enviou. O que isso significa? Deus não precisa provar nada. Ele é. A gente não precisa se preocupar com o de Deus. Ele é tudo. Ele é maior do que a gente possa imaginar. Mas ele é santo. E ele nos ama. Nos criou para a sua glória. E é para isso que nós nascemos, para a glória dele. E isso é um privilégio. Mas muitos abandonam esse privilégio para as suas paixões, seguir as suas vontades. E aí então se distanciam. E se for da igreja, tem que ser disciplinado. O que é a disciplina? A disciplina é a ação de restaurar. Disciplina não é para matar. Passar a espada no pescoço. A disciplina tem essa forma de restauração, renovação. Agora, vai depender da reação, da atitude de quem está sendo disciplinado. Porque se ele está sendo que algo fez errado, esse algo de errado precisa ser corrigido e abandonado. Porque o arrependimento sem abandono não é arrependimento, é verdade, não é? A gente diz que mas continua fazendo, não foi arrependimento, foi remorso. O remorso não é remorso, é o medo que a gente tem do castigo, da punição que virá por causa daquilo. Mas o arrependimento é o abandono daquela prática. Então, Jesus falou, santificado seja o teu nome. Isso é a nossa vida. Nós somos separados para Deus. E como separados para Deus, nós temos que dar honra a essa santidade. Você tem que julgar o privilégio de você ser santo de Deus. Paulo falou à igreja de Coríntios toda cheia de problemas, mas ele disse aos santificados em Cristo, a igreja do Senhor. E ele começa a carta colocando a igreja no lugar de santificados, dos santos do Senhor, a igreja de Jesus Cristo. Mas em seguida ele começa a corrigir os erros da igreja. Ele começa a até pedir disciplina para alguns da igreja que precisavam ser disciplinados. Então, quando Deus se presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Irmão, você quer ver se sentir pecador? Comece a jejuar. Comece a orar mais. Comece a ler mais a Bíblia para você ver. Mas que você fica transparente. E a alma aparece com seus desejos, com seus problemas. E aí, nesse momento,
que você vai ver. Interessante que muita gente pensa que não precisa jejuar, né? E eu não sei onde arranjar essa... Só se ele leu a Bíblia, ele não leu tudo. Porque a Bíblia diz que os discípulos de Jesus não jejuavam. Mas os discípulos de João jejuavam. E aí então perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam e os discípulos de João jejuam? O que Jesus falou para ele? Quem sabe? Hã? Mas quando o quê? Enquanto o noivo está com eles, eles não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, aí jejuarão. Então, está aí, a prática do jejum é uma prática de consagração ao Senhor. O que é consagração? O jejum, ele diminui a força do homem inferior. Você tem dentro de você um homem velho, o interior, e tem o homem interior, que é o espiritual. Quando você aceitou Jesus, ele habitar em você. Então, o seu espírito que estava morto para Deus, renasceu. É uma nova vida agora. Por isso que a Bíblia fala que tudo se faz novo. Mas o velho continua lá. Se você for em Gálatas capítulo 5, você vai ver. E as obras da carne são manifestas. Quais são? Aí começa aquela lista tremenda, né? De inveja, malícia, engano, prostituição, e etc. Porque não tem etc ali, mas de coisas semelhantes a estas, aos quais quem vive nesta prática não vão herdar o reino dos céus. Então, se a gente está sem disciplina, o que a Bíblia diz? Nos tornamos não filhos mais, mas bastardos. O que é filho bastardo? Não pertence à família. Pedro, quando ele estava diante de Jesus acaba de fazer algo e ele ficou impressionado e disse: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um miserável pecador, não sou digno de estar na tua presença. E Pedro tinha sido chamado pelo Senhor para ser pescador de homens. Ausenta-te de mim, lá em Lucas 5,8, né? Eu sou um homem pecador. Então, quando o comportamento pecaminoso na nossa vida não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, como que o mundo vai ver a santidade de Deus? Através da nossa vida, no nosso comportamento lá fora. Então, muitas pessoas acham que é muita religiosidade ou até muito fanatismo querer ser consagrado, querer se consagrar mais, buscar mais a Deus, orar mais, jejuar mais. Isso é fanatismo. Na verdade, uma pessoa que pensa assim, ele nunca vai experimentar o poder de Deus, a presença de Deus. Ele vive como se em água boiando, nunca vai ter profundidade. Ele está na bênção, mas a bênção está dentro dele. Porque quando a bênção está dentro, ele afunda você no Espírito. Pastor, para ter a disciplina, é pela lei ou por Cristo? A lei, qual lei você está falando? Lei. Tem a lei de Cristo e tem a lei de Moisés. Qual a lei que vai ter a disciplina, né? Nós estamos vivendo no Velho ou estamos vivendo no Novo? Então, qual a lei? Responde você mesmo, qual é a lei? A lei de... Beleza, está respondido a sua resposta. Então é disciplinar pelo Cristo. E ele diz, lá em 1 Pedro 1,16 também diz, sede santo, porque eu sou santo. Então, ao formar seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Lembra quando Deus chamou Abraão? Ele falou: ó, Abraão, vem cá, sai da tua terra, no meio da tua parentagem. Abraão era um gentil. Era um gentil, um homem normal. Deus, sai, que eu vou fazer de você um povo para mim. Um povo para mim, um povo especial. Que vocês vão me
representar diante do mundo. Isso é, aí Deus estabeleceu para o povo a questão de como nós, no comportamento do povo, o mundo conhecer Deus, como? Através da forma como o povo viveria. Só que eles falharam, na verdade. Aí o que Deus fez? Já que vocês não querem, então Deus, mas já em João 1, diz assim, veio para os seus não receberam. Mas ainda agora a todos quanto o receberam, Deus deu o poder de serem feitos de Deus. Então, todo mundo é filho de Deus? Todo mundo foi criado por Deus, mas a Bíblia é bem clara quando diz que para ser filho de Deus, o que nós precisamos ser? Ter o quê? Ter o que nós precisamos para ser filho de Deus? Fé em Cristo. Aceitar Jesus, aí você se torna todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Eu creio como meu Senhor e Salvador. Então você é filho de Deus. Aleluia. Aí, ó. É isso. Aí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, assim que você crê em Jesus, já entra dentro de você já se torna uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Agora, como ver essa nova vida, é que é importante. No tabernáculo a gente viu, tem gente que sai, tem gente entrando e saindo. Quem já chegou lá dentro da segunda porta e aprendeu, foi edificado, fortaleceu-se, sai para evangelizar. Sai para buscar os perdidos e chamá-los para dentro. Mas muitos ali que entraram, aprenderam, se tornaram ministros de Satanás, falsos profetas que ensinam mentiras. Essa palavra, oram, falam com Deus, mas ministram mentiras. Se tornaram ministros de Satanás. Então isso é muito perigoso. Porque às vezes até imitar as coisas de Deus, eles imitam. E como não ficar confundido? A disciplina do crente deveria ser, primeira coisa na sua disciplina diária, ler a Bíblia diariamente. Pois é o alimento da nossa alma. Assim você tem que pensar assim, poxa, eu tenho que comer todo dia, né? Se eu não comer, eu passo mal, eu fico mal, vou emagrecer, Bom, tem gente que até gostaria, mas eu estou falando com relação a passar necessidade, a não ter aquele prazer da comida, aquele prazer de se alimentar. A sua alma, muitas vezes, está pior do que isso. Eu já até falo de forma mais, um pouco assim, humorada, né? Para dizer que a gente não lê a Bíblia a semana inteira, aí vem para o culto, domingo. A alma está ali, quase morrendo de inanição, porque não meditou na palavra, não ora, porque está tão ocupado com as coisas que não tem tempo para Deus. Aí a igreja chega, aí começa a ouvir, aí a alma começa a se alegrar. Uau! E o louvor, e canta, e dá a oração. E vai, e a alma começa a ficar feliz. Aí vem a palavra e alimenta. Uau! A alma fica toda. Oh, graças a Deus, eu não morri, eu estou firme, eu estou aqui, eu estou alegre. Aí termina o culto, o pastor dá a bênção apostólica. Boa semana a todos, e a alma vai começar o jejum de novo. Não seja esse, tá? Não seja esse. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário para a alma. Você vai ver como faz bem. Ela tem um poder de nos purificar. Ela tem o poder de mudar nosso desejo. Então você vai sentir, até quando for repreendido, disciplinado, você vai agradecer. Você não vai. Nós vamos ver aqui que existe pessoas que são disciplinadas, ela fica com autocomisseração. Ela se faz de vítima. Não, você errou. Por amor tem que ser disciplinado. Outros não aceitam. Não, eu não aceito. Para mim não é. Não vou aceitar, acabou. Isso é rebeldia. E outros aceitam de bom grado. Não, graças a Deus. Mas é bom? Não é bom
não é gostoso. Não é uma coisa que é agradável a gente. Eu quero dar bronca hoje. Eu quero ser disciplinado hoje. Não é verdade? E tem gente que só presta atenção nas coisas quando é. Nós tivemos um aluno lá internato, lá em Caçai, Passo de Fé, que ele um dia chegou para mim. Pastor, o que foi? Me dá uma bronca aí. Vou dar uma bronca em você. O motivo que eu vou dar uma bronca é porque se eu dar uma bronca, eu vou estudar. Aí eu me compreendo. Porque a pessoa ficava tão excitada, tão alegre, que não conseguia se concentrar. Aí ele pediu para dar uma bronca nele, para ele poder. Não tem criança que dorme quando está muito irritado à noite, quando não quer dormir, chora. É uma pílulazinha de calmante. Bom, o Wallace e a Lina devem estar tendo essa experiência aí. Não sei se vocês estão fazendo, não é? Se precisar, mas não é bater, não é espancar. Porque, veja bem, pais não podem achar que o filho precisa ser espancado, mas que ele pode ser disciplinado, ele pode. A Bíblia fala da varinha do amor, né? Mas que ama, corrige. Deus fala, eu amo e castigo a todos quanto eu. Desculpa, eu corrijo, disciplino a todos eu amo. Então, se Deus corrige você e eu, por que nós, como pai, amamos nossos filhos, não vamos corrigi-los? Ok? Bom, esse subtópico 2 aqui, vamos lá. A igreja é santa. Deus é santo, a igreja deve ser. E se Deus é santo e a igreja também deve ser, ele disse que santo. Agora, quando a igreja não disciplina, como nós vimos, o que acontece? Vira uma. Tem subtópico 3 aqui. A igreja não disciplina, os cristãos são fracos, ou vivem em pecado, aí junta-se a maledicência, nós não estamos ganhando, nós não estamos fazendo algo do Senhor, um está brigando com o outro. Uma igreja que está na carnal, situação espiritual, é a igreja que você vê muito mimimi, muito intrigas e contendas. E quando existe isso na igreja, é porque a espiritualidade já acabou. É preciso voltar à espiritualidade. Porque as intrigas e as contendas acontecem por não estarmos fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. A igreja, o Senhor tem um objetivo, tem uma missão a cumprir. E quando a gente não está fazendo, a gente fica brigando um com o outro. Aí você agora entende por que de vez em quando surgem intrigas na igreja. É porque não está se evangelizando, não está fazendo a obra de Deus, então vamos pegar umas luvas aí e vamos começar a dar soco no outro. Porque já que a gente não está fazendo a obra de Deus mesmo, então vamos brigar. E é isso aí que a igreja se torna. E quando a pessoa aí tem todas as desculpas do mundo, todas as razões do mundo. Não, fez isso porque fez isso. Porque, ora, se já estáis mortos e você ressuscitou com Cristo, por que você está sentindo ainda a dor do passado? Se a vida se fez mal, e nós devemos honrar um ao outro, amar um ao outro como Cristo nos amou. Você pode ver que existe, então hoje uma igreja está sendo disciplinada. O Espírito sabe a intenção do nosso coração. Então, nós vimos no subtópico 3 aí, a igreja que não disciplina, ela se torna uma fraca. A igreja que vai ser desonrada é o sal que vai ser pisado pelos homens, né? Jesus não foi, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, insípido, não presta para mais nada a não ser pisado. Tem igrejas que é achovalhado por aí, falam mal direto, por quê? Porque tem crentes que se comportam de uma forma em que o nome do Senhor é enxovalhado. As pessoas zombam da igreja, pisam na igreja. Agora, a igreja é do Senhor Jesus, ela é santa. Agora, quem fazer pelo qual a igreja vai ser envergonhada, vai prestar contas. E não existe nenhuma atitude nossa que não tenha a colheita. Então, não tem como correr. Quando faz algo errado,
A gente pensa que ao parar de fazer já está tudo bem. Está tudo bem porque dali para frente você vai plantar coisas boas, mas você vai ter uma colheita do que você fez. E muita gente não quer aceitar isso. Não quer a colheita, mas não tem como. Se costuma dizer que Deus é tão bom que Deus dá o que você bem quiser. Mas Ele é tão justo que você só o que você plantou. Então eu já colhi muito na minha vida. Mas dou graças a Deus porque Ele ainda me disciplinou. Porque o que Deus já não disciplina mais é porque também Deus já não tem mais. Já não tem mais como filho. Não é isso que diz a palavra? É isso que diz a palavra. Diz o quê? Santidade é um dos atributos de Deus e por isso é uma das causas que justificam a necessidade de disciplina na igreja. O tópico 2, o propósito da disciplina bíblica. Quem aceita a disciplina, mas se corrige e começa a fazer o certo. Ninguém está acima de uma autoridade bíblica. A forma como Deus fala, nem eu, pastor, nem nenhum de nós, obreiros. Mas se nós estamos servindo ao Senhor, somos santos do Senhor. Mas podemos, porque a nossa natureza ainda nos leva a errar. E se não somos santos na plenitude ainda, mas estamos nos santificando, que a santificação é isso, é um processo. Né? Israel saiu do Egito, mas demorou mais de 40 anos para o Egito sair de Israel. Então existe um deserto na nossa vida para atravessar. Nesse deserto, a gente tirando os hábitos, os costumes lá do tempo passado. E se a gente manter algum deles, vai nos prejudicar na caminhada. Quantas pessoas que morreram no deserto porque quiseram voltar para o Egito? Estava lá no deserto, estava indo para a terra prometida, mas estava com saudade do Egito. Então, o propósito da disciplina bíblica é também manter a honra de Cristo. Por quê? Na verdade, quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é Deus honrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O que diz Romanos 2, 24? Abra a Bíblia aí e leia 2, 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Eita! O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Se não for corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, que nós já falamos, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso. Ele estava tendo um caso com a madrasta dele. A igreja estava tolerando. E Paulo ficou sabendo. E falou, nem entre os gentios isso é aceito, e vocês estão aceitando dentro da igreja. E Paulo censurou lá no capítulo 5, versículo 2 da primeira carta que escreveu aos Coríntios. E que igreja é essa? É a igreja que ele falou, a santa, igreja santa do Senhor. Aos santos que estão em Corinto. Então, é a igreja da nossa vida. Mas pode haver pecado entre nós. E isso tem que ser corrigido, tem que ser disciplinado.
Tem muita gente que prefere lugares que abafa, que o pastor cobre. O pastor, ele espera, ele aconselha, ele espera o tempo da pessoa se arrepender e mudar de atitude. Se ela, pelo conselho, se essa pessoa não obedece, então tem que vir a disciplina. Desligar de certos lugares, desligar da comunhão com a igreja, desligar de coisas que a pessoa faz, algum cargo que ela tem, ela vai ter que se afastar, até quando ela voltar a viver a vida de santidade, abandonando o pecado, então ela volta às primeiras obras, ela volta a fazer aquilo que fazia antes para o Senhor. Isso é proteger a igreja, é proteger o corpo. A igreja é o corpo, não é verdade? Se tem alguma enfermidade no corpo, a gente tem que sanar essa dificuldade. Então, não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que, com isso, incorra em julgamento divino. Não há como. Vai ter juízo, vai ter julgamento. Paulo, vamos lá em Apocalipse capítulo 2? Esse Apocalipse capítulo 2 fala de igreja, ele fala sobre um pastor da igreja, né? A carta é escrita ao pastor da igreja. Se o pastor não toma cuidado, ele vai ser disciplinado por Deus também. Apocalipse 2, versículos 14 e 15. O que diz aí? Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá que segue a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar peixes diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e até o 15, pastor? Até o 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Nicolaitas, isso. Nicolaitas. Que eu odeio. Então, eu aborreço, eu odeio. Quer dizer, Deus, ele não admite. Pode ser diácono. Pode ser... esse Balaão foi um profeta do Velho Testamento que pagou para ele amaldiçoar o povo de Deus, porque sabia que se amaldiçoasse, afastava e ele, Balaque, conseguia vencer o exército de Israel. Aí quando ele foi amaldiçoado, Deus falou para ele, não amaldiçoe quem eu abençoei. E algumas vezes ele tentou fazer, porque o rei oferecia mais dinheiro para ele. E aí então chegou um ponto que ele falou para o rei, só tem um jeito. Aí ele ensinou o rei como fazer para o povo cair em pecado, para que então ele pudesse ser derrotado. É por isso que Jesus fala aqui em Apocalipse, Jesus fala, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que levou ao tropeço. Isso é, se o pastor ensinar algo errado para você e facilitar para você fazer tudo que você quiser pecado, isso é doutrina de Balaão. O que significa? Nada de pecado, tem nada a ver. Aí deixa você à vontade para praticar coisas que são erradas diante de Deus. E uma das coisas importantes que nós temos na igreja é com relação à questão do namoro na igreja. O mundo saiu junto, já vai para a cama. E a igreja, muitos jovens acham que isso é normal. É normal para o mundo, mas para quem é de Deus não é normal. Porque existe o pecado de adultério quando é casado, mas existe o pecado de fornicação, que é quando é solteiro, que é pecado contra o corpo. E o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E Paulo diz, fostes comprado por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito que pertencem a Deus. Opa, você pode fazer o que quiser com o seu corpo? Não pode. Qualquer coisa que você fazer no seu corpo, você tem que perguntar para Deus se pode, porque o seu corpo não é mais seu. Lembra? Você aceitou Jesus? Você creu nele? Então o seu corpo é templo do Espírito Santo.
E Deus diz: quem destruir o meu templo, eu o destruirei. Deus fala assim. É uma punição que ele vai dar. Eu vou destruir você, se você destruir o meu templo. Então o nosso corpo, diz lá, meu corpo, minhas regras. É certo? A frase que está sendo ventilada no mundo, para fazer o que quiser, os abortos, assassinato de bebês e tal. Meu corpo, minhas regras. Quem é de Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E não vai lá. Não vai ser corrigida a Bíblia. Diz que a inteligência artificial vai corrigir a Bíblia, vai tirar algumas coisas que não são legais. E vai ter uma nova Bíblia. Para quem quiser, só ler aquilo que é bom. Só que essa não é a Bíblia da palavra do Senhor. Essa é uma Bíblia do mundo. E que vai ser adotada pela igreja que vai estar, a falsa igreja, né, o falso profeta, que vai ser o líder da igreja da tribulação. Então, nesse ponto, nós vemos o que ele diz aqui para o pastor. Apocalipse, nós já lemos 14 e 15. Tem duas doutrinas, a de Balaão e depois a de Nicolau, diz que era um diabo que ensinou algumas coisas lá errado para o povo também. O povo está começando a seguir. Ele da igreja. Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Quem ensinou, se ele tem base bíblica e se ele é fiel na palavra, ele vive a sua vida fiel. E senão, há coisas que vão te levar para lugares que você nem tem. Agora, quando é ensinado a verdadeira palavra e você confere, o Espírito Santo vai. É verdade, obedeça. Mesmo que não seja agradável no momento, você precisa entender que você não é mais dono de você mesmo. Porque a ideia é essa. E nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmo, honestos. A honestidade é que nos leva à santidade. Eu reconheço que sou errado, então eu vou me corrigir. Eu vou orar a Deus, vou pedir perdão a Ele, se Ele me perdoa. E uma das coisas mais terríveis que nós temos, o problema nosso, que é o maior inimigo nosso, é isso aqui, é a rebeldia do coração. Você ouve uma ordem, você diz, mas você no coração está rejeitando. Isso está diante de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que gordura de carneiros. O que Deus quis dizer com isso? Todo sacrifício que for feito, ele perde todo o valor se não houver obediência. O atender a palavra, o viver a palavra, isso é disciplina. Que a disciplina não é só a disciplina de corrigir, disciplina de punir, a disciplina de viver, a disciplina nossa do dia a dia, do nosso comportamento. Nós temos hábitos e maus hábitos, é verdade ou não é? Maus hábitos. Quando você vê, oxe, eu fiz de novo. É isso que Paulo disse em Romanos 7. Mal que eu não quero fazer quando eu vejo, já fiz. Então, aqui está, no caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou esse comportamento, Paulo mandou tirar. Agora, o segundo subtópico aí é frear o comportamento pecaminoso. O que é frear? É parar. Peraí, não continue. Isso vai te levar a... O propósito da cristã está no fato que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso e tem de alastrar com grande facilidade. Se o pastor permite permite uma pessoa casada errando, fazendo coisa errada, os outros também vão dizer, se ela pode, o pastor não pode.
Ah, se aquele jovem pode namorar incrédulo, eu também vou namorar. Ah, pastor, mas não pode? Ué, é só ler a Bíblia. Você é de Deus, se você é de Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo e não há comunhão entre luzes. Há uma grande diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque você é jovem, acha que pode sair com quem quiser e como quiser e viver do jeito que quiser. Você está muito enganado, a não ser que você não seja de Cristo. Aí sim, aí você pode fazer, porque você vai para o inferno mesmo. Isso que você veio para a igreja, não foi para isso que nós criamos nossos filhos, é verdade, irmãos? Eu não creio que Deus nos deu filho para o inferno. Amém? Deus nos deu filho para o céu. Então, eles precisam ser corrigidos, vão ser corrigidos. Não vão gostar, é claro que ninguém gosta, nem nós gostamos de ser corrigidos. Tanto é que existe uma fama da sabedoria do pastor aí, que não sei por quê. Todo mundo que vai para lá, vai assim, onde você vai? Até mesmo, eu lembro que uma vez a Aniédia estava levando algum menino aí, um jovenzinho, né, para a sala, e ele passou lá, o São do Taira perguntou para ele, fica assim, e não era nem o pastor, era missionário. Então, mas não é para isso. Porque toda disciplina, ela tem a função de restaurar. Então, você tem que ser a Deus quando o pastor te chama para conversar. Ele vai te informar, vai te aconselhar, vai te mostrar alguma coisa que talvez você não esteja percebendo. E ele vai usar a palavra, vai mostrar como te ama, porque Deus te ama. E a responsabilidade do pastor é corrigir os erros para que você não se perca. Então não tem nenhum problema de você estar na sala do pastor. Nem sempre é para correção, é sempre para combinar alguma coisa, é para agradecer por algo também, pedir algo também. Então, não se assuste se alguém for chamado na sala do pastor, tá bom? Olha, porque às vezes o pastor precisa conversar, mas toda conversa que vai ser tratada é para o bem, para o alinhamento da igreja com a palavra de Deus. Então, na verdade, esse freio do comportamento, lá em 1 Coríntios 5, versículo 6, Paulo falou algo importantíssimo. Que ele fala que, está na revista, inclusive, escrito aí, um pouco de fermento, o que ele faz? Leva toda a massa. Então é por isso que não podemos deixar que o pecado continue, temos que afastar a pessoa com um problema da comunhão com a igreja, da participação geral das atividades da igreja, para sanar esse problema, para que depois de sarado, colocado o remédio certo, a pessoa volte a comungar com a igreja. Aí o membro está sadio, ok? E não tolerar o pecado. Lá em 1 Coríntios 5, nós já falamos sobre esse caso, que era esse moço que estava tendo esse relacionamento. E isso vai acabar enfraquecendo a igreja, vai acabar, vai fracassar. Vocês não podem tolerar essa prática. Né? Jesus escrevendo para a igreja, né? A Bíblia diz assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, 20. Se prostitua. O que é se prostituir, amados? Não é o ato físico somente em si, mas é servir a Deus junto com outros deuses. Isso é prostituição. É se vender para os prazeres do mundo, da carne. Isso é prostituição. Porque a prostituição é aquilo
está vendido para você, um prazer está sendo vendido. Então não é somente as prostitutas, os prostitutos que fazem isso por dinheiro, mas nós muitas vezes nos prostituímos quando nós nos vendemos, deixando-nos levar pela imoralidade sexual, pela internet, nos sites pornográficos. Isso é uma prostituição. E com certeza nós vamos pagar o preço por isso. Porque muitas vezes o pastor não está sabendo, embora Deus revele muita coisa, mas a gente, em vez de tomar a providência, primeiro vai orar e perguntar a Deus qual o procedimento que deve ser feito, porque a ovelha é do Senhor. E aí ele então vai tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus para corrigir, para restaurar, para abandonar, porque se torna um vício, amados. Esse vício do celular está destruindo muitos jovens, muitas crianças, passam muito mais tempo no celular, vendo outras coisas, vendo mais coisas do que a palavra de Deus. E depois eles querem que Deus dê a ele tudo aquilo que eles querem, se eles não dão nem 10% do tempo deles para Deus, nem o dízimo do tempo a gente dá para Deus e quer que Deus nos dê tudo o que precisamos. Deus não vai dar, porque também você não está dando para Deus nem um décimo do seu tempo. O dia tem quantas horas? 24. Quanto é 10% de 24? 2 horas e 40 minutos. Quem que passa esse tempo? Não precisa ser lendo a Bíblia um pouco, orando um pouco, falando com Deus, meditando na palavra. Quem de nós você está devendo? Nós estamos devendo para Deus esse tempo. Bom, a consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja. Uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. E nesse sentido, não se pode pecado ou comportamento pecaminoso na igreja nem fora dela. Que aí ele disse, tem contra ti, que você está tolerando, né? 2:20. Jezabel, mulher, se diz, profetiza. E terceiro tópico, a sinopse, qual que diz a sinopse? Vamos ler? O propósito, disciplina. Ela coloca um freio, porque aí ela mantém a honra de Cristo. Ah, pastor, é muito rígido, a igreja é muito rígida. Deixa a igreja à vontade, irmãos. O inimigo se aproveita, ele deita e rola. Você costuma dizer. O terceiro tópico é as formas de disciplina bíblica. Bom, vamos lá. Bom, como que a gente vai corrigir? Modo de correção. Bom, a Escritura mostra, a Bíblia, ela nos mostra a necessidade de sermos corrigidos. A correção, ela contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. Hebreus 12:7, nós vemos o quê? Que filho a quem o pai não corrige. Todo crente, de alguma forma, tiver necessidade de ser corrigido. Se alguém não é corrigido quando erra, pela Bíblia, o que ele é? Hebreus 12:8. O que ele é? Filho bastardo. Não é filho dele. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo. Pedro foi corrigido por Paulo. Quando ele estava fazendo coisa errada. Dissimulando. Ele estava ali entre os gentios ali comendo e tal. Quando começou a chegar judeu, ele se afastou, dissimulou. Será que nós não fazemos isso também com Deus, amado? Ou com algum crente que está fazendo alguma coisa que você sabe que não é certo? Porque se dissimula,
sabe que está errado. E, ó pastor, o humor, ninguém tem humor, dissimula, não adianta. É diante de Deus que nós temos que temer, é a Ele que temos que temer, não é ao homem. Bom, quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando, isso é, vai ficar natural. Se você começa a ver filme hoje, gasta 2, 3 horas no filme. Amanhã você vai ver outro filme. Aí vai pegar uma pipoca, comer lá e fica assistindo seriados, vendo aquelas seriados. Aí você tem todo dia, tem que assistir. Esse aqui não é religioso. Tem que assistir o seriado. Aí você vai e acha que está tudo bem. Só que isso está te afastando. Tudo que não é de Deus, como cristão deveria se afastar. Porque você está sendo contaminado e não é de uma hora para outra, isso é um gotejar. Quando você perceber, você já está envolvido e não consegue mais sair. Teve a história do sapo, né, que falam que se você jogar um sapo na água fervente, ele pula. Mas se você colocar ele na água fria e acender o fogo vai esquentando, esquentando, daqui a pouco ele está tão relaxado que ele não consegue mais sair da água, e ele morre. É assim que o inimigo faz com os crentes. Envolve com seriados, envolve com filmes, envolve com novelas, envolve com entretenimentos. E daqui a pouco você não consegue mais sair disso. Você precisa daquilo. Você não vê a hora de acabar as coisas, de acabar aquele momento para você correr para algum lugar para você ver aquilo. Isso é vício. Isso é um vício. E você não percebe que você está viciado? Então o que nós temos que fazer? Corrigir. Vamos mudar isso. Vamos dar mais tempo para Deus. Vamos ter a estar na presença do Senhor e não a alegria de estar na presença do ímpio. O comportamento errado é reforçado dessa forma. O alvo da disciplina é fazer o quê? Levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado para a restauração e a reconciliação. Esse é o motivo da disciplina. É boa? É gostosa? Não é. Mas ela cura. E é a disciplina como forma de restauração. Essa palavra grega aqui que ele diz é catartizo, traduzida aqui com encaminhai o tal, né? Significa, na verdade, restaurar. Então é usado em Mateus 4,21 para se referir aos reparos, remendos das redes das pescas. Então o sentido, portanto, ela é de fazer que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada no seu anterior estado de bem-estar com Deus, da mesma forma que uma rede de pesca volta a ter sua utilidade quando consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso a comunhão. Paulo manda, lá na primeira carta, para tirar ele da comunhão. Tire esse tal, esse é ímpio, isola ele. Mas na segunda carta, quando ele ficou sabendo que o moço tinha aceitado a disciplina e mudado o comportamento, ele falou assim, coloca de volta a comunhão, ele está restaurado. A maior alegria, amado, do pastor, não é quando disciplina, não. É quando é restaurado, quando a pessoa aceita a disciplina, aceita para o bem dela. E a gente fica muito feliz, muito o coração do pastor, quando a ovelha aceita a disciplina correta. E o terceiro subtópico aí é a disciplina como modo de expressão. Tem uma disciplina, amados, que infelizmente é uma disciplina cirúrgica. Por quê? O membro do corpo de Cristo. Lá em
1 Coríntios 5,13. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nesse caso, há um desligamento, não apenas de um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo que na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o indivíduo, ele perde, né, a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil ou publicano. Ah, pastor, e aí então não tem mais jeito de ele voltar? Claro que tem. Mas, por exemplo, pessoas que ficam mais de um ano sem vir na igreja, já está desligado, não é mais membro da igreja, abandonou a igreja. O abandono também é uma iniquidade. Voltou para o arraial, voltou para o mundo. Ah, mas eu sou crente, eu sou da igreja tal. Não é mais. Porque abandonou a igreja. Não é mais membro. E se está cortado na terra, está cortado no céu. Ah, mas foi para outra igreja. Amém. Aí, se for para outra igreja, está servindo no céu, amém. A igreja não é uma igreja que tem a salvação, né, dentro dela, todas as igrejas, mas tem que fazer tudo direito. Se é membro daqui, por que vai para outra igreja e faz aqui? Aí, pastor, eu estou agora servindo, eu estou andando. Amém, irmão. Se você está servindo ao Senhor, muito bem. Agora, abandona a igreja, não vai em outra igreja e fica em casa, não vem para a igreja, não é mais membro. Se o fato for pelo fato de alguma outra impedimento,